Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da Elétrica é Tudo para vocês. E na nossa videoaula de hoje vamos compreender, entender um disjuntor em caixa moldada, tá? Então esse disjuntor a gente o nomeia como disjuntor em caixa moldada, porque ele tem essa estrutura aqui robusta, como vocês estão vendo, certo? Esse caixote aqui representa a estrutura em caixa moldada, tá? E nós vamos compreender cada ponto desse disjuntor. Lembrando que o disjuntor em caixa moldada, ele é um tipo de disjuntor utilizado quando você tem médias e grandes cargas, tá? Cargas de pequeno porte, você usa o disjuntor convencional. Dentro de instalações residenciais, prediais, comércios de pequeno porte, você não usa um disjuntor em caixa moldada. Você começa a trabalhar esse disjuntor em caixa moldada com correntes maiores de 80 amperes, 100, 150, 180, 200, 400. Então, normalmente são fabricados em caixa moldada porque são mais robustos, são mais resistentes, né? E vão ter também uma corrente alta circulando por eles e precisam de um sistema mais robusto, ok? Então, vamos primeiramente para a conexão física, né? Nós temos aqui, ele tem aqui, mostrar para vocês esses dois orifícios, certo? Onde aqui na base, certo? Pode observar lá no finalzinho, pegando a mesa, né? Aqui também na parte, vou mostrar aqui, ó, também mais dois orifícios. Então isso aqui serve para fixar os furos estão aqui, então vai passar um parafuso e um tirante e vai fixar o disjuntor, né? Esse disjuntor de caixa moldada lá no seu painel, no seu quadro, principalmente nos QGBTs. QGBT a gente diz que é um quadro geral de baixa tensão, normalmente presente na subestação, tá? Então, falamos da fixação, vamos falar agora da alimentação. Então, observem aqui que tem um nomezinho aqui, vai aparecer aqui, ó, line, né? Esse linezinho significa que é linha, né? É a rede. Então, a nossa alimentação vai ocorrer aqui nesses três bornes. Observe que até o parafuso, ele tem um formato de chave de torque, né? Justamente porque para garantir uma pressão, né? Uma conexão perfeita com o borne, tendo em vista que vai circular uma corrente de médio e grande porte, ok? Aqui na parte de baixo, pode observar que ele tem aqui o nome load, né? Load é carga, né? Então, nós vamos conectar a saída aqui, nesses três bornes. Line é a entrada na parte de cima e aqui a parte de baixo a saída, né? Que vai para a carga, tá bom? Então, ele tem aqui, como vocês estão vendo, ele tem aqui a sua chave de manobra, né? O liga-desliga, o nomezinho on, né? E o nome off. Aqui ele está off, desligado, é verde. Quando está ligado, passa a ser vermelho. Isso aqui já é um novo padrão da NR10, não é isso? Então, desligado é verde, né? Indica que está verde, então você pode, né, trabalhar seguramente, e ligado ele está energizado, né? Ele está em vermelho. Então, eu vou acionar aqui, ó, on, ele está ligado, aparece um nézinho, né? Um número de ligado, né? On ligado, vermelho indica que está energizado, coloco aqui para baixo, né? Tá off, né? Um mozinho desligado, certo? Aparece verde, ok? Tudo bem. Agora vamos para as características laterais. Nós temos aqui o JNG, um fabricante, é um fabricante intermediário, né? Eu acredito que seja até ligado aí a parte externa, né, do país, né? Talvez, sei lá, da China, alguma coisa desse tipo aí. Aqui é a referência, o modelo desse disjuntor, certo? É disjuntor em caixa moldada, como vocês estão vendo. A corrente nominal IN é corrente nominal de 180 amperes, ou seja, ele foi projetado para trabalhar com uma corrente nominal de 180 amperes. Até 180 amperes circulando nele aqui, ele vai funcionar normalmente, ok? Aqui abaixo, capacidade de curto.
Primeiro eu tenho aqui a C. A C a gente sabe que é corrente alternada. Então a tensão, ele trabalha em 220 volts ou em 380 volts, né? Dependendo da região, você tem 220 de fase para fase ou 380 de fase para fase. Abaixo ele tem o ICU, que é a sua capacidade de curto-circuito máxima, né? O que é isso? É o máximo que ele suporta em um curto, sem prejudicar as partes internas dele, ou seja, sem um terminal colar, sem a manobra travar, né? Ou seja, sem danificar o disjuntor. Em 220 ele suporta até 60 kA, né? Ou seja, 60 mil amperes em um curto ele vai suportar em 220, sem danificar suas partes internas. E em 380 ele suporta 35 mil amperes, né? Porque 35 kA vai dar 35 mil amperes sem prejudicar suas partes internas. Lembrando que esse nível de corrente ele ocorre, esse aumento, no intervalo de tempo muito curto, tá? É por isso que eles suportam essa corrente, né? Intensidade de corrente elétrica tão elevada. Aí por que aqui em 380 a corrente é menor? Porque quando você fizer o produto aqui, a potência, né, o que importa é a potência interna que ele suporta, tá bom? Por isso que tem os valores diferentes, tá bom? Aqui a potência tende a ser a mesma do que ele suporta. Então, como a tensão é maior, essa corrente tem que ser menor, ao multiplicar vai ter a mesma potência daqui, tá bom? Que é o que interessa as partes internas do disjuntor. Outra coisa importante é a tensão máxima. Então, no máximo 800 volts. Chegando a uma tensão acima de 800 volts, aí ele já vai perder essa questão de isolação, né? Você já pode sofrer choque aqui nas estruturas externas dele, tá bom? Outra característica importante é o TA. Ele foi projetado para uma temperatura ambiente de 40 graus Celsius. No país aqui, aí você diz, tem algumas cidades que tem um período que tem 40 graus. É verdade, mas não é uma coisa constante, né? Dá os 40 graus lá de 12, 1 hora, 2h30 da tarde, depois a temperatura tende a cair, né? E também não acontece isso o ano todo, né? Você vai ter essa temperatura em alguns meses, né? E por um intervalo de tempo muito pequeno. Então, por isso que suporta em qualquer ambiente aqui no nosso país. Esse IR, essa que é a corrente de desarme dele, é o seguinte. Ele está dizendo que essa corrente dele vai ser 10 vezes a corrente nominal. Então, a corrente nominal é 180 vezes 10 vai dar 1.800 amperes. Ele está dizendo que até 1.800 amperes ele não vai desarmar, né? Ele não vai desarmar por curto, ele não vai desarmar. Aí você diz, e por sobrecarga? Não, aí sobrecarga você tem que ver a curva desse disjuntor, certo? Ele vai dizer mais ou menos, de acordo com o aumento da corrente, onde é que ele vai desarmar. A corrente de 300 amperes ele vai desarmar com 20 minutos, com 15 minutos. Isso vai depender do gráfico, né, da sua curva de característica do disjuntor. Isso aqui é apenas para dizer que até 1.800 volts, 1.800 amperes, ele não vai desarmar por curto, certo? Não vai desarmar. Ele considera uma corrente muito pequena para um curto-circuito, tá? É garantido, tá bom? Agora, para a sobrecarga, porque entenda, sobrecarga ocorre um aumento da corrente ao longo do tempo, né? 180, 200, 250 amperes, 300 e tal. Aí tem que olhar a curva dele. Curto-circuito não, a corrente já vai para 5.000 amperes, né? Muito rápido, ou seja, no intervalo muito pequeno, tá bom? Outra característica aqui, que já está ficando o vídeo um pouco longo, é esse push trip, né? Push trip, que é que tem um push bond, né? Tem um push trip, que é a questão de você ligar ou desligar o seu disjuntor, certo? Manualmente a gente fazer isso. Então, eu vou tentar apertar aqui com a caneta que eu tenho aqui. Deixa eu ver se vocês vão me escutar. Eu vou apertar aqui, ele vai ligar, certo? Deixa eu tentar pegar uma chave. Então, pegando aqui a chave, uma posição melhor aqui, ele vai armar manualmente, certo? Observe aqui que ele armou, né? Acionou, certo? Vou observar aqui para vocês, ok? Aí eu vou agora
pressionar novamente, ele vai desarmar, certo? Vou pressionar aqui. Deixa eu encaixar aqui direitinho. Ver se ele pega a mola aqui. Pronto, tá pressionar aqui, tá ligado? Ele vai desarmar, deixar aqui no ponto intermediário, certo? Ok? Ó. Ele deixa no ponto intermediário aqui, né? Ó. Certo? Depois aqui botar para baixo aqui, porque ele tem uma certa pressão, né? E para finalizar, que o nosso vídeo está um pouco extenso, nós temos aqui esse sistema de travamento, né? Eu vou colocar aqui, ó, passo um cadeado, padrão NR10, e aí a gente não consegue ligar, né? Por quê? Porque ele está aqui no meio impedindo, né, de colocar a manobra para cima, certo? E aí você colocar ele prende, vai fazer o seu serviço e impedir que alguém energize o quadro onde você está trabalhando, tá bom? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? As características de um disjuntor em caixa moldado, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!